Olá! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa aula 2. Eu sou a professora Tatiana Lawande. Tudo bem? Eu sou o professor Hugo Sirena. E para complementar um vídeo que nós já gravamos, já está no canal, sobre parentesco, nós queremos explicar, tentar ajudar sobre a contagem de graus em parentesco, né? Então nós falamos no vídeo passado sobre parentesco por afinidade, parentesco natural e parentesco civil, e agora a gente tem que falar em grau. Sabe, gente, primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça. A gente costuma dizer assim, ó, meu primo de primeiro grau. Ah, ele é meu primo de primeiro grau. Gente, isso não existe. Isso é coisa que as pessoas falam na rua. A gente tá acostumado a falar quando é criança, pra sair contando que ele é meu primo muito próximo. A gente fala, ele é meu primo de primeiro grau. Primo ou se ele é irmão. primo distante. Meu primo irmão? É. Essa expressão é muito Se boa. ele for primo, se ele é primo de segundo grau. Tipo, é longe. Não conheço, mas é meu primo de segundo grau. Isso não existe, tá bom? Quer dizer, não existe no mundo jurídico, no mundo sociológico, claro, a gente fala no dia a dia, a gente aprendeu, cresceu escutando isso. Mas agora, para nossos estudos jurídicos, pensa aí. Não existe primo em primeiro grau. Não existe primo em segundo grau. Como é que se conta isso? Quem é meu parente em primeiro grau, meu parente em segundo grau? Então, esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Eu começo explicando como contar graus. E aí a gente retoma ao quadrinho que nós preparamos no último vídeo sobre parentesco para tentar nos auxiliar, para ficar mais fácil para você entender. Então, assim, ó, para contarmos grau, nós temos que sempre pensar no parente comum, né? Quem é o nosso ancestral comum com quem eu quero contar o grau? Então vamos pensar assim, que o Hugo é meu primo. Comecei o vídeo dizendo que ele não é meu primo de primeiro grau, porque isso não existe no mundo jurídico. Então, que grau o Hugo é meu, né? De parentesco. Somos primos, ok? Então, ele é filho da minha tia. Vamos pensar nessa hipótese. Qual grau de parentesco temos nós dois? Então, nós temos que retomar ao nosso ancestral comum. Quem é o parente que nós temos em comum, né? É o nosso avô, certo? Eu sou neta e ele é neto de uma única pessoa, de uma pessoa só. Então aqui no nosso exemplo, pensem assim, eu estou aqui, e aqui eu tenho o meu primo, o Hugo, tá bom? Então qual parente ele é? Bom, tá escrito ali no quadrinho, mas deixa eu tentar explicar. Vamos ao nosso ancestral comum, que como eu disse não é o pai, porque ele não é meu irmão. O ascendente comum nosso é o avô. Então estou aqui, vamos contar o grau. Eu tenho que chegar até o meu avô para conseguir chegar no Hugo, né? O nosso parente comum, o nosso elo é o avô. Então, olha só. De mim para meu pai, 1 grau, né? Uma flechinha. Primeiro grau. Então, eu e meu pai somos parentes em primeiro grau. Do meu pai ao meu avô, mais uma flechinha. Então, de mim ao meu avô, 2, né? 1, 2. Aí o meu avô teve o meu tio, ainda nem chegamos no Hugo, nem chegamos no primo. Então chega ao tio, 3º grau. E aí chega no meu primo, no Hugo, 4º grau, ok? Então vejam, eu procurei quem nós temos em comum e aí nós chegamos a primo é parente em 4º grau. Só mais um exemplo para o nosso vídeo não ficar longo, vamos pensar em irmãos, né? Vamos pensar agora que o Hugo é meu irmão. Qual é o parentesco em grau que nós temos? Tudo isso para perguntar, eu posso casar com o Hugo? Porque o Código Civil vai falar em grau, tá? Então vamos lá. Qual é o elo que nós temos se fôssemos irmãos? Seriam os nossos pais, né? Primos têm o avô como ascendente comum e irmãos têm o pai. Então qual é o grau de parentesco entre irmãos? Volta lá no quadrinho. Eu para o meu pai, 1. O meu pai para o meu irmão, 2. Então o irmão e eu e meu irmão temos um parentesco em 2º grau, ok? Eu e meu filho 1, eu e meu neto 2 graus, tá bom? Vai contando sempre pensando quem é o elo de ligação entre a pessoa que você quer buscar o parentesco. Achou que eu não ia falar, né? Achou que eu tava aqui só de papagaio? Não, tem coisa importante ainda aqui. Veja só, complementando essa ideia de contagem de graus, veja também o paralelo entre a linha reta e a linha colateral, ok? O parentesco entre mim e meu primo é colateral porque nós não somos ascendentes e descendentes diretos um do outro, mas nós temos um ancestral comum. Então não é aquela linha reta de pai, vô, bisavô, etc., mas sim um vértice que encontra um ancestral comum, o meu avô. Então isso vale também para o irmão. O irmão não é parente em linha reta, mas sim em linha colateral, ok? De 2º grau. Pois bem, na linha reta não existe limites
de graus, ok? Não existe nenhum tipo de limitador, nenhum tipo de intervalo de graus, ok? Então, pode ser até o 10º grau na linha reta, vai ser parente. Para a linha colateral, isto não é verdade, porque eu conto só até o 4º grau. É parente só até o 4º grau. Então, sabe aquele primo, entre aspas, de 2º grau, que você chama, que é o filho do seu primo? Ele nem é seu parente, né? Uma segunda observação importante a respeito disso é a seguinte. Tudo bem, parente é até o 4º grau, mas impedimentos de casamento se aplicam apenas até o 3º grau na linha colateral. Na linha reta sempre, na linha colateral até o 3º grau, inclusive. Ou seja, com o tio não pode, mas com o primo pode. O primo pode. E, finalmente, fazendo o paralelo entre este parentesco por consanguinidade, enfim, até por parentesco civil, com o parentesco por afinidade, são parentes por afinidade apenas os ascendentes, os descendentes e o irmão do seu cônjuge. Então, só até o 2º grau na linha colateral e ninguém mais. Cuidado! Por último, eu posso até romper o casamento. Eu posso até dissolver o matrimônio, mas o parentesco por afinidade nunca será dissolvido. Feliz ou infelizmente, sogro e sogra são sogros e sogras pro resto da sua vida. Dissolver o casamento não é suficiente para dissolver o parentesco por afinidade. Olha que legal. Certo? Era isso. Só deixa eu fazer uma ressalva importante. É que na hora de contar o grau no parentesco por afinidade, você pensa você e o seu cônjuge como uma pessoa só. Lembra que até no último vídeo o Hugo brincou que seu cônjuge não é seu parente, seu cônjuge é você mesmo? No parentesco é mais ou menos isso, ele não é teu parente. Então, você e seu sogro é 1º grau, tá? Porque você não conta essa flechinha. Nós até colocamos aqui uma coisa só. Então, você tem o seu sogro como um único parentesco, tá? De 1º grau. Porque é como se você tivesse junto com o cônjuge. Então, não é assim... 1, 2, não são 2 graus não, tá? Então, cônjuge e eu e meu cônjuge somos um quadradinho só. Nós fizemos assim só para ser possível ficar mais claro. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa escrevam para nós, deixe uma dúvida. A gente tem respondido nos comentários algumas dúvidas de alguns alunos que têm ficado sem entender tão bem, algum questionamento. A gente tem respondido, tá? Tem sido uma interação bem legal. Tá? Esperamos vocês no Instagram e aqui. É isso. Tchau. Tchau, filho. Coragem. Ah, é. Nem que morra. Tchau.